Olá, mais uma vez, voltamos com os números inteiros. Já vimos todas as operações com os números naturais. Os números inteiros são representados pela letra Z. E vamos trabalhar, além dos números positivos que estamos acostumados, os números naturais são estritamente positivos, vamos trabalhar agora com os números negativos, incluindo o zero. Os números inteiros você usa hoje em dia nas marcações de temperatura, abaixo de zero, em saldos bancários para representar algum débito, operações de crédito também, e outras aplicações por aí afora. A primeira operação que nós vamos falar é sobre a adição ou subtração. E observem que essas operações aqui, elas não são separadas porque um determinado caso você pode somar, em outro determinado caso você pode subtrair. Lembrando que os números inteiros, o próprio nome diz, precisa ser um número inteiro. Os números naturais que estão aqui incluídos nesse conjunto são números inteiros. O que é que não são números inteiros na matemática? São os números decimais, aqueles números que apresentam vírgula, e as frações também não são números inteiros, ok? Como eu faço então para calcular a soma ou a subtração de números inteiros? Por que, por exemplo, menos 5 mais 2 dá menos 3? Para entender como é que funciona, nós vamos fazer exatamente essa conta, representando aqui sinais. O menos 5, eu coloco 5 sinais menos. E o mais 2, eu coloco 2 sinais mais. Para cada sinal menos, você elimina o sinal mais, ou seja, um sinal mais com um sinal menos anulam-se. O sinal mais com o sinal menos anulam-se. Sobrando então nessa operação aqui, menos 5 mais 2, 3 sinais menos, ou seja, menos 5 mais 2 é menos 3. Você pode entender isso aqui também de uma outra forma, como por exemplo, um saldo bancário. Você vai ao banco, você está devendo lá ao banco menos 5 reais, ou seja, você está devendo 5 reais, você vai lá, paga ao banco 2 reais. Observe que menos é débito e mais é crédito. Se você devia menos 5 e depositou, pagou ao banco 2, 2 mais é crédito, é claro que você fica devendo menos 3. Pode ser um entendimento também dessa forma, ou você pode também fazer esse lance aqui com sinais. Quanto dá mais 4 menos 2? Você faz 4 sinais mais e 2 sinais menos. A cada um sinal mais você anula com um sinal menos. Então sobrou aqui 2 sinais positivos, então mais 4 menos 2 dá 2. Lembrando de novo das operações bancárias, faça de conta que você tem 4 reais no banco. Você vai lá, saca 2 reais, ou seja, você tira 2 reais. Contabilizando, você fica com um saldo de 2. Ok. Quanto dá menos 6 e menos 2? Observem que menos 6 eu vou fazer 6 sinais menos e 2 sinais menos. Ok, observe que para cada sinal mais eu elimino menos, eles anulam-se, mas aqui não há sinal mais. Então o que me resta é contabilizar todos os sinais aqui, restando então menos 8. Voltando para a questão financeira, faça de conta que você está devendo menos 6 reais para o banco, vai lá e empresta mais 2 reais, ou seja, se o saldo fica menos 6 com menos 2, você fica devendo, débito é negativo, fica devendo menos 8. A mesma forma o positivo, se você escrever 3 sinais mais e o sinal mais, não tem sinal mais para cancelar com menos, porque não tem sinal menos. Então você soma tudo, contabiliza tudo. Faça de conta que você tem 3 reais no banco, você vai lá e deposita mais 1 real, você fica com um saldo de 4. Essa história dos sinais aqui, não há necessidade nenhuma de você ficar fazendo isso aqui na hora de fazer a contabilização de sinais mais com sinais menos na adição e subtração. Isso aqui é apenas uma demonstração de porquê que quando os sinais são diferentes,
você subtrai e conserva o sinal do maior. É isso aqui que usamos na matemática. Não usamos esse joguinho de sinal. Isso aqui é apenas uma demonstração do porquê das coisas, né? Os sinais diferentes, você tem que observar os sinais para saber se você vai somar ou subtrair, né? Esse é um jogo de sinal para soma e subtração. Observe que aqui não tem sinal de multiplicação nem divisão nessa operação aqui, ó. Então, o que você vai olhar para saber se você vai somar ou subtrair? Você vai olhar para os sinais. Se os sinais dos dois números, isso funciona para dois números apenas, né? Se os sinais dos dois números forem diferentes, que é esse caso aqui, o que você faz? Você vai subtrair. Na hora de subtrair, é lógico, na sua mente você pega o maior, subtrai do menor. 5 menos 2 dá 3. Ok, aí qual é o sinal que vai prevalecer? Prevalece sempre o sinal do maior. Quem é o maior desses dois aqui, o 5 ou o 2? É o 5. Qual é o sinal do 5? É menos, então você escreve menos. É simples assim. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Olha aqui, ó. Sinais diferentes. Então eu faço o que? Subtrai. Vou subtrair. 4 de 2 dá 2. Prevalece o sinal do maior. Qual é o sinal do maior aqui? O maior. 4 ou 2? É o 4. Qual é o sinal do 4? O sinal fica à esquerda. O sinal do 4 é mais. Está aqui. O mais que não aparece, não há necessidade de escrever, simboliza que esse aqui é o sinal positivo mais 2. Então é isso aqui, gente, ó, sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior. E se os sinais forem iguais? Se, por exemplo, for 2 menos e se for 2 mais. Aí, sinais iguais, sabe o que você faz? Olha aqui, ó, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Não importa se é do maior ou do menor. Essa história de maior é só quando são diferentes, porque tem o maior, prevalece do maior. Mas aqui, quando os sinais são iguais, tanto faz você pegar do maior como do menor, é a mesma coisa. Então, sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Soma e conserva o sinal, é a mesma coisa. Então, se você tem menos 6 e menos 2, soma, 6 com 2 dá 8, e repete o sinal. Que sinal é esse aqui dos dois? É menos. Tem mais 3 com mais 1, soma, e repete o sinal. Que sinal é esse aqui? Mais 4, ok? Então, na soma ou subtração, como é que eu faço para somar ou subtrair números inteiros, números positivos e números negativos? Eu olho os sinais dos dois números. Se forem diferentes, eu vou subtrair um pelo outro. Aí, claro que eu vou fazer o maior do menor e vou pegar o sinal do maior deles. Se os sinais forem iguais, eu somo simplesmente e repito o sinal. Se o sinal for menos, eu coloco menos. Se os dois sinais forem mais, eu coloco mais. Ok. Professor, se caso eu tiver mais de 2 números, já que essa regra funciona para os dois números. Bom, se você tiver mais de 2 números, olha esse exemplo aqui, ó. Menos 5, mais 3, menos 10, mais 10, menos 2, menos 3. Se você tiver mais de 2, você faz de 2 em 2. Pega o resultado, faz com o próximo. Pega o resultado, faz com o próximo. Só isso demanda tempo. Qual que é a sugestão? Qual é a ideia? Qual é a dica aqui? Para evitar que você fique fazendo demasiadamente jogos de sinais, você faz o seguinte: você soma os positivos, coloca o sinal mais aqui, pega os positivos. Quem são os positivos? 3 e 10. 3 mais 10, 13. Ok. Aí coloca um sinalzinho menos. Aí você soma agora os negativos. Quem são os negativos? Menos 5, menos 10, menos 2 e menos 3. Menos 5, menos 10 dá menos 15. Com menos 2 dá menos 17. Com menos 3 dá menos 20. Pronto. Aí olha, você reduziu a sua conta que tinha 6 números em apenas 2. Aí agora você aplica a regra que nós aprendemos aqui em cima. Sinais estão iguais ou estão diferentes? Sinais estão diferentes. Sinais diferentes eu faço o quê? Subtraio. Olha, 20 de 13 dá 7. E pego o sinal de quem? Sinal do maior. Quem é o maior? 20 ou 13 é o 20. Qual é o sinal do 20? Menos. Então o resultado aqui é menos 7. Ok? Aqui nessa expressão tem dois números que nós dizemos na matemática que são simétricos. Na verdade, quando eu falo 2, é porque tem o mais 3 que tem seu simétrico e tem o menos 10 que é seu simétrico. O que é simétrico, o oposto de um número? Ele é a mesma coisa, mais 5, só que troca o sinal. Menos 5. É o mesmo número com o sinal trocado. Qual é o oposto de menos 399 ou simétrico? É a mesma coisa. O oposto simétrico é a mesma coisa. É o mais 399. Qual é o simétrico de mais 2x? É menos 2x. Qual é o simétrico de menos 4xy?
é mais 4xy. Simétrico oposto é a mesma expressão ou o mesmo número, só que com sinal trocado. Qual é a vantagem de você identificar o simétrico numa soma ou numa subtração? A vantagem é que quando você soma dois números simétricos ou opostos, o resultado sempre é zero. Observe essa mesma conta aqui, ó. O que aconteceu com o menos 3? Tem um simétrico de mais 3? Tem. Quem é o menos 3? Aí o que você faz? Você corta porque a soma dá zero. 3 menos 3 dá zero. Esse simétrico aqui, esse número menos 10, tem simétrico? Tem. Quem é o simétrico? É mais 10. O que você faz? Você corta. Você aqui reduziu a sua conta, né? Que eram antes 6 números, ficaram só 2. Aqui, ó. Sinais iguais, soma e repete sinal. Você só vai operar menos 5 com menos 2 porque você foi cortando os simétricos. Nem sempre você tem simétricos, mas quando você tiver, você pode tranquilamente cortar porque a soma dá zero e nós vimos que o zero é elemento neutro da soma. Ok? Olha, a mesma conta feito de formas diferentes e apresenta o mesmo resultado. Para fechar essa questão da adição e subtração, vamos resolver aqui esses exemplos propostos. Deixa eu preparar aqui primeiro. Só um instantinho, já vai abrir aqui. Ok, vamos lá. Observem aqui, por exemplo, o menos 3 mais 18. Sinais estão iguais ou estão diferentes? Sinais diferentes. Sinais diferentes eu faço o que? Subtraio. Subtraindo, então, o maior do menor, eu tenho aqui 12. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. Estou me acostumando ainda com essa mesa digitalizadora. O Ler ficou pior. Pronto. Mais ou menos. Sinais diferentes da 12. Subtrai da 12. Pega o sinal do maior. Quem é o maior? É o 30. Então aqui vai dar menos 12. Aqui é a mesma história. Observe que aqui o sinal 37 não aparece. Vai saber porque é mais. Os sinais continuam diferentes. Sinais diferentes. Subtrai. Subtraindo isso aqui dá 22. E pega o sinal do maior. Quem é o maior? 37 dá mais. Então essa conta aqui dá 22. Essa conta aqui é um pouco melhor, né? Primeiro que temos que verificar nessa conta aqui com muitos números são a questão de simétricos. Eu tenho simétrico de mais 1. Cadê? Esse simétrico é a mesma coisa com sinal negativo. Tem, então eu corto aqui, ó. Esse com esse. Tem simétrico menos 3. Tem aqui. Já corto, ó. Já diminui o serviço aqui, ó. Tem um simétrico de menos 7, ainda não, mas voltei depois que eu eliminar esse parênteses, eu vou explicar depois. Tem do mais 5. Pronto, sobrou então menos 7. Mais menos 8. Gente, aqui é o seguinte. Nós vimos em expressões numéricas que primeiro você tem que eliminar o parêntese, né? Claro que esses cortes aqui não vão interferir em absolutamente nada, porque eu estou eliminando simétricos. Mas eliminar esse parêntese aqui é você fazer mais com menos dá menos 8. Ok? Se elimina parêntese com um sinal aqui imediato dessa forma, tá? Mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. O porquê disso aqui eu vou justificar quando nós chegarmos em multiplicação de inteiros. Mas a princípio, por mais que você não enxergue nenhuma operação de multiplicação aqui, para se eliminar um parêntese com sinal imediato, é você fazer mais com menos, dá menos. Aí repete aqui o número sem fazer absolutamente nada. Vamos repetir aqui o menos 2. Depois você faz menos com menos, dá mais, está aqui embaixo, ó, menos com menos dá mais. Repete o 7. Pronto, ó, gerou aqui simétricos, ó. Aí eu tenho sinais iguais, faço o que? Somo e repito o sinal. Menos 10. Tranquilo? Tem simétricos aqui embaixo? Aqui tenho 100, beleza. Tenho 50? Tenho. Tenho 70? Não. Tenho 80? Não. Então vamos lá.
Esses dois aqui, sinais iguais, soma e repete sinal. E repete o mais 90 que faltou aqui, ó. Isso aqui vai dar sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior, quem é o maior? Menos. Prontinho, ok? Então, só para a gente fechar, gente, observe, por exemplo, aqui essa questão de jogo de sinais. Quando você tem mais 5 mais 4, você tem mais 5 menos 4, e você tem mais 5, não, vamos trocar o sinal aqui, menos 5 menos 4, quando você tem menos 5 mais 4. Olha, são 4 expressões com os mesmos números trocando apenas de sinal. Os resultados são todos diferentes. Porque nós aprendemos o seguinte: sinais iguais, soma e repete sinal. Então aqui é mais. Sinais diferentes, subtrai. Então vou fazer 5 menos 4 dá 1 e pego o sinal do maior. Aqui, sinais iguais, eu faço o que? Sinais iguais, soma e repete sinal. Qual o sinal aqui dos dois? É menos. E aqui, mais uma vez, sinais diferentes, subtrai, 5 menos 4 dá 1, pega o sinal do maior, quem é o maior? 5, o sinal do 5 é menos. Operações muito parecidas, que o aluno do ensino médio, do ensino fundamental, tem dificuldade em saber, e, no entanto, olha, todos os resultados são diferentes. Tá ok? Obrigado.